Oi, gente. Então, eu tô aqui para poder falar sobre um dos textos que eu coloquei lá no blog há mais ou menos umas 2 semanas, e é um texto com o título Deus Responde. Bom, depois que eu publiquei esse texto, algumas pessoas vieram falar comigo que elas acharam que eu ia relatar no texto o que tinha acontecido, elas ficaram na expectativa, né, quando elas terminaram de ler, do que era, o que Deus tinha me respondido, o que tinha acontecido de fato, enfim, saber os motivos, né? E, enfim, eu estava pensando e eu resolvi falar isso, né, por vídeo, porque se eu fosse colocar por escrito, ia ficar um pouco longo, bastante, na verdade. Então achei mais viável fazer aqui por vídeo. E na verdade aqui eu também não vou dizer e detalhar exatamente tudo o que aconteceu e como foi e tal. Até porque na verdade, a proposta não foi essa quando eu escrevi o texto, né? A proposta era realmente fazer o que eu fiz, que era compartilhar a minha alegria, sabe? A minha felicidade pelo que tinha acontecido. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas parece que tem coisas que acontecem na nossa vida que só fazem sentido pra gente, sabe? Porque você sabe exatamente o que aquilo significa naquele momento da sua história, e às vezes coisas de muito, muito tempo, enfim. E você sabe exatamente o que aquilo entende, e talvez você tentar explicar ou passar isso para as outras pessoas não seja exatamente compreendido como é, como significa, enfim, com a intensidade que é, porque, cara, você que sabe, tipo, é a sua vida. Enfim, aquilo tem todo sentido pra você, mas não necessariamente para as outras pessoas, né? Enfim, então eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no vídeo, mas já dizendo que não vai ser exatamente, tipo, tudo que aconteceu e todos os detalhes. Mas assim, na verdade, aquilo que eu compartilhei lá sobre Deus ter me respondido foi assim realmente uma alegria, porque há um tempo eu já estava orando, buscando algumas respostas em Deus. Algumas coisas eram mais recentes, outras coisas já eram bem antigas, e eu orava por aquilo e colocava diante de Deus, e às vezes eu até ficava meio assim, né, tipo, esquecia, e aí voltava e falava sobre aquilo com Deus de novo. E chegou um tempo, assim, né, recentemente, que Deus começou a falar comigo, a me relembrar algumas coisas muito importantes na minha vida. E logo depois que ele começou a me relembrar isso e a falar isso, Deus me conduziu até um lugar muito especial para mim, um lugar muito especial assim para o meu coração há muito tempo. E nesse lugar Deus falou comigo coisas específicas, sabe? Isso não quer dizer, gente, que tipo, Deus só fala em determinados lugares. Deus, ele fala em qualquer lugar, sabe? Ele é Deus. Mas pra mim nesse momento foi muito especial pela forma que foi, no contexto que foi. E nesse lugar, através da vida de pessoas, Deus me respondeu coisas muito preciosas. Deus falou comigo coisas muito preciosas, mensagens muito importantes para minha vida. E como eu falei lá no texto, né? Algumas coisas assim foram como respostas imediatas, mas outras foram além daquilo que eu esperava, sabe? Foram além da minha expectativa, e isso me surpreendeu muito, sabe? Isso me deixou assim muito feliz. E, enfim, coisas que faziam sentido, que explicavam, né, assim, foram coisas assim que Deus falou comigo que explicaram muitas outras coisas que aconteceram durante muito tempo e eu não entendia, enfim. Então, foram essas respostas de Deus que foram vindo em um lugar para mim muito especial e através de pessoas muito especiais. Então, assim, o tempo que Deus fez, o contexto, tudo isso para mim foi muito especial, me marcou muito. E por isso essa alegria é tão grande, né? E essa era a minha proposta quando eu escrevi o texto, que era compartilhar essa alegria e, na verdade, era mais para compartilhar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo e ressaltar, sabe, tudo que aconteceu e ressaltar o que eu coloquei lá no texto e dizer que vale a pena, sabe, tipo, vale a pena a gente esperar em Deus, vale a pena a gente buscar respostas em Deus, porque nem sempre ele vai responder, ele vai falar com a gente no tempo que a gente espera, sabe? No momento em que a gente quer, no momento em que a gente acha que mais precisa. Às vezes ele fica em silêncio, mas até o silêncio dele é uma resposta. Mas como aconteceu nessa situação pra mim, né, veio num momento assim muito especial pra mim, em dias muito especiais, de uma forma que me marcou muito. E eu queria compartilhar, né, e foi o que eu fiz mais uma vez essa alegria com vocês no texto. Então, que vocês, assim, confiem, sabe? Continuem confiando em Deus e buscando respostas, ainda que elas não venham imediatamente, porque a gente gosta das coisas de maneira um pouco imediata, né? E aí, enfim, nem sempre Deus vai responder de acordo com aquilo que
a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas vale muito a pena esperar, vale a pena a gente persistir, porque quando vem, mais uma vez, como eu falei lá no texto, quando vem, ele sempre nos surpreende, sabe? É sempre de uma forma que a gente fica uau, né? Tipo, nossa. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, que vocês permaneçam confiando, permaneçam crendo, porque vale a pena, sabe? Tipo, Deus, ele é muito verdadeiro, Deus, ele é muito fiel, e a gente é um pouco impaciente, mas ele sabe o tempo certo de falar, o tempo certo de direcionar, e ele mais do que ninguém sabe como fazer isso perfeitamente, de forma que ele sabe que vai agradar o nosso coração e que vai deixar a gente bem feliz. Então, é isso, era mais para explicar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho mais daquilo que aconteceu comigo. Então, fiquem com Deus e um beijo.